Nessa vida, meus amigos, todos nós temos dificuldades, né? Não há quem não tenha dificuldade, mas nós não podemos desistir diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, diante de um problema, diante daquilo que seja um obstáculo para a nossa caminhada. A gente sabe que ninguém consegue nada nessa vida sem luta, sem determinação. Para você formar aí um engenheiro, você gasta pelo menos 5 anos. Para você formar um médico, 6 anos de faculdade, mais 2, 4 de especialização, né? Enfim, tudo na vida exige luta para vencer as dificuldades, né? Mas as dificuldades, elas não podem ser olhadas assim como um obstáculo, não. Tem que ser olhadas assim como um degrau que você vai galgando e vai subindo. Cansa subir um degrau, né? Mas cada degrau que você sobe, você fica mais alto e você enxerga mais. Então as dificuldades são assim. Desde que a gente nasce até que a gente morre, a gente está enfrentando as dificuldades. Então, primeira coisa é olhar as dificuldades com otimismo, né? Cada crise que a gente vence, a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica mais humano, entende? Eu escrevi neste livro, Para Ser Feliz, eu escrevi aqui um capítulo que eu chamei de Nunca Desista Diante das Dificuldades. E eu queria ler aqui para você algo muito interessante que aconteceu na vida das pessoas e que estimula a gente. Por exemplo, você já viu falar do Dr. Albert Einstein, o maior cientista, o maior físico do século XX. Muito bem, ele não sabia falar até os 4 anos de idade. Normalmente uma criança fala com 2 anos. Einstein não sabia falar até os 4 anos de idade. Só aprendeu a ler com 7 anos de idade e chegou a ser expulso e não foi admitido na Escola Politécnica de Zurique, né? Porque achavam que ele não tinha competência. No entanto, se tornou o maior físico do século XX. Não sei se você já viu falar também do Dr. Winston Churchill, da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, que foi um homem fundamental para que as forças de paz do Ocidente vencessem, né, o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, o Dr. Winston Churchill, ele repetiu a 6ª série e só aos 62 anos de idade ele se tornou depois primeiro-ministro da Inglaterra, com 62 anos de idade. Mas ele fez um trabalho extraordinário na Segunda Guerra Mundial, né? Michael Jordan, né, esse superstar do basquete mundial, ele foi cortado do time de basquete da escola onde ele estudava. Depois se tornou o superastro do basquete, né? É interessante, né? E aqui outras histórias interessantes, por exemplo, Carlinhos de Jesus tinha o sono de dançar. Uma história interessante. Pediu ao pai que o inscrevesse em uma escola de dança. Preocupado com a masculinidade dele, o pai recusou e o matriculou numa academia de jiu-jitsu, né? Mas ele abandonou a academia, continuou a buscar seus sonhos e atualmente é o maior dançarino popular brasileiro, participando de shows, de cinema, de teatro. A determinação, a pessoa que vai atrás, né? E assim eu coloco nesse livro aqui uma série de outros exemplos, né? Não só de pessoas grandes, mas de pessoas também simples. Vou contar mais um caso, por exemplo, a empregada doméstica chamada Dadá, né, do Acarajé. Aos poucos ela foi alimentando a ideia de montar um restaurante. Uma amiga disse que ela estava maluca e que no restaurante não entraria nem mosquito, nem barata, nem cachorro, quanto mais gente. A mesma impressão teve seu companheiro. Mesmo assim, né, ela abriu um restaurante no fundo da sua casa. Hoje a marca Dadá, né, é uma das mais reconhecidas de Salvador. E muitas pessoas foram assim. Começaram pequeno, crescendo com perseverança, com insistência e chegaram lá. Então, veja, tenha na sua vida uma meta, tenha na sua vida um ideal e persiga esse ideal sem desistir.